Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer ter você do nosso lado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o fechamento de uma das mais importantes processadoras de carne suína lá dos Estados Unidos. Vamos falar sobre como a FAO projeta a produção de grãos no mundo. Vamos comentar da vacinação contra a febre aftosa aqui em Goiás e vamos falar da reforma de pastagens com planejamento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o fechamento de uma das mais importantes processadoras de carne suína lá dos Estados Unidos. A maior processadora de carne suína americana, a Smithfield Foods. Ela vai fechar a fábrica do município de Vernon, lá na Califórnia. E ela tem 1.800 funcionários. Segundo a empresa, os motivos para o fechamento incluem impostos mais altos, custos de serviços públicos e custos trabalhistas na região. A Smithfield Foods, ela planeja ainda diminuir o seu rebanho suíno em Utah, no oeste dos Estados Unidos. E a decisão da processadora ocorre no momento em que os fornecedores de alimentos estão lidando com o aumento dos custos em itens como ração, transporte e embalagem. A invasão da Ucrânia pela Rússia elevou o preço de ingredientes usados para a produção de ração animal, já que a região é uma das maiores produtoras de grãos do mundo. Uma lei estadual que proíbe a comercialização de carne de suíno produzida em baias de gestação também se tornou um entrave à produção da Smithfield Foods. Na Califórnia, o custo dos serviços públicos ele é 5,3 vezes maior por cabeça para produzir carne suína em comparação com as 45 outras fábricas americanas que a Smithfield opera. Pelo menos é o que acrescentou o porta-voz da empresa. Há outro problema é a escassez de mão de obra, que somou-se aos problemas existentes. A Tyson Foods afirmou em seu relatório de lucros trimestrais mais recente que os volumes em seus negócios de suínos caíram cerca de 5% em relação ao ano anterior por causa de problemas de pessoas em suas fábricas. E agora vamos falar sobre o protocolo sanitário que foi assinado entre Brasil e China. No dia 23 de maio, China e Brasil anunciaram que assinaram um protocolo de requisitos fitossanitários que permitiria a exportação de milho brasileiro para a China. E de acordo com as informações disponíveis, antes que o comércio possa começar, os estabelecimentos de exportações devem primeiro ser registrados no governo da China. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, se o comércio em grandes quantidades começar, isso poderia remodelar os fluxos globais de comércio de milho. Em 2020 e 2021, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, a China importou quase 30 milhões de toneladas de milho. Quase 70% foi importado dos Estados Unidos e a maior parte do restante da Ucrânia. Em março de 2022, o mês mais recente de dados publicados, a Ucrânia exportou apenas 1.100.000 toneladas de milho, com cerca de 400 mil toneladas indo para a China. Em comparação às exportações de milho, totalizaram 2,6 milhões de toneladas há um ano, com quase metade desse volume indo também para a China, dado que as exportações de milho da Ucrânia estão atualmente restringidas pela guerra em andamento. E a China parece estar procurando suprimentos em outros lugares. O USDA aponta que o Brasil é um bom candidato a fornecer alternativas durante o restante de 2021-2022 e também em 2022-2023.
A produção da atual safra de safrinha se recuperou do ano anterior e espera-se que os suprimentos exportáveis sejam amplos até o final do ano. Além disso, a produção e as exportações para o out year, para o próximo ano, serão previstas em mais um recorde. E agora, Tainá Drogovic, zootecnista e analista da Scott Consultoria, ela vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá pessoal, eu sou a Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje vamos fazer um giro no mercado do boi gordo. Bom, após iniciar junho ainda pressionado, o andamento dessa última semana já deu de forma um pouco mais diferente, com os negócios fluindo de maneira mais lenta e a escala de abate já encurtando. Com isso, nós já temos observado negócios pontuais se dando acima das atuais referências, em torno de R$ 2 até R$ 3 em algumas regiões. Bom, para os próximos dias, não descartamos altas no mercado do boi gordo em meio a essa redução de oferta de animais terminados que devemos acompanhar ao longo do mês e até a saída dos animais do primeiro giro de confinamento previsto para agosto. Além disso, saíram os dados de abate do primeiro trimestre de 2022. O que aponta é que o abate de bovinos cresceu 5,5% frente ao mesmo período de 2021, puxado sobretudo pelas fêmeas, que após 2 anos aí de queda no volume abatido do primeiro trimestre, ele cresceu em torno de 12,9%. E esse movimento já dá nítidos sinais que a fase de baixa para o ciclo pecuário iniciou, e com o aumento de descarte de fêmeas já é uma realidade. Bom, por hoje é só, mas aproveitando, gostaria também de convidá-lo a todos para o Confina Brasil, nossa pesquisa expedicionária aqui da Scott Consultoria, que pega estrada no próximo dia 20 de junho. Não deixe de acompanhar. E para mais informações, acesse confinabrasil.com. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E agora vamos comentar sobre como a FAO projeta a produção de grãos no mundo. A produção mundial, a produção global de grãos, deve cair agora em 2022 pela primeira vez em 4 anos, e os preços podem subir com as preocupações com a oferta, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO. A produção deve ser de 2 bilhões 780 milhões de toneladas, isso este ano, 16 milhões de toneladas menor que o recorde de 2021. Milho, trigo e arroz devem ser as culturas que mais apresentarão reduções, pelo menos é o que aponta a organização, a FAO. A produção de trigo está no foco, pois a guerra na Ucrânia e a proibição de exportações na Índia dificultam o comércio. A produção mundial do cereal deve cair 0,8% para 771 milhões de toneladas agora neste ano, com declínios de produção na Austrália, Índia, Marrocos e Ucrânia, superando os aumentos esperados no Canadá, Irã e Rússia. A produção de grãos para a ração animal deve cair 0,6% para 1 bilhão 510 milhões de toneladas este ano, liderada por uma queda de 1,6% na produção de milho, que é fruto de uma colheita menor nos Estados Unidos e da menor produção provocada pela guerra na Ucrânia. Embora se espere que o consumo global de grãos para alimentos aumente, a demanda geral deve cair 0,1% para 2 bilhões 790 milhões de toneladas, à medida que a utilização de ração animal diminui. E vamos falar agora da vacinação contra a febre aftosa aqui em Goiás. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, ela confirmou que 98,3% dos bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses previstos para receber a vacina contra a febre aftosa já foram imunizados em Goiás. Este resultado é referente à primeira etapa da campanha de vacinação realizada em maio. O rebanho total é de 10 milhões 850 mil cabeças. Mais de 10 milhões e 600 mil cabeças receberam a vacina. O percentual ainda tende a aumentar, já que os profissionais da agência têm até o dia 29 deste mês para concluir o lançamento dos dados, os dados de vacinação.
o desempenho das vacinas de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos de 0 a 12 meses contra a raiva em 121 municípios do estado, considerados de alto risco para a doença, também foi satisfatório, acompanhando praticamente o mesmo padrão registrado no caso da fitosa, já que também em relação à raiva, a imunização era obrigatória. E agora vamos falar sobre o uso de fertilizantes no Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela promoveu agora uma live, qualidade de fertilizantes, o que deve ser observado na compra e recebimento. A Coordenadoria de Fertilizantes, Inoculantes e Corretivos do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou a importância que o uso de corretivos e fertilizantes teve desde as décadas de 1960 e 1970 para a garantia dos níveis economicamente viáveis de produtividade das lavouras brasileiras. Na produção de milho, por exemplo, a estimativa é de um aumento de 130% na produtividade média nacional nos últimos 30 anos. Outro ponto que comprova a relevância dos fertilizantes para a agropecuária nacional é o tamanho das movimentações desse segmento. Em 2021, estima-se que quase 46 milhões de toneladas de insumo foram entregues ao mercado, das quais 39 milhões foram importadas. Como efeito dessa dependência, problemas geopolíticos vivenciados atualmente, embargos impostos à Bielorrússia, crise logística e encarecimento dos fretes e, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, refletiram nas planilhas de custos de produção das culturas produzidas aqui no Brasil. Para a próxima safra, por exemplo, a CNA estima que a participação dos fertilizantes nos custos operacionais deve superar 30% para a soja e, no caso do milho, pode aproximar-se 45%, com relevância tão expressiva para a garantia da produção e, em função do seu peso econômico, garantir a qualidade desses insumos no momento da compra e aquisição é essencial. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a venda direta de etanol do produtor ao setor varejista e também sobre reforma de pastagens com planejamento. Nós voltamos já, é um minuto só. Quem sabe com quem se pode contar, a cada segunda parceria pra nunca acabar. Dá pra fazer de tudo, o trabalho não pode parar, pra tudo que imaginar. Tem parceria pra contar, todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar, todo dia parceria pra inovar, todo dia carga pra levar, todo dia dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar, um país pra sustentar, o agro não pode parar, fazer a economia girar, com a parceria pra todo dia. O campo não para e seu maior parceiro de todos os tempos também não. Nossa parceria é pra todo dia. Banco do Brasil, pra tudo que o agro imaginar. Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis?
Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Quintal para toda a família. Ele falou que é num Jardins? Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Conheça as novas casas decoradas no estande da FGR. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos comentar sobre inauguração. Vamos falar de uma empresa diferenciada chegando ao mercado de Goiânia. Está chegando em Goiânia a mais nova loja da Central de Negócios Agropecuários, a Comiva. A nova loja da Comiva será inaugurada amanhã, dia 21, a partir das 8h30 da manhã, e você é nosso convidado especial. Na loja da Comiva, o produtor rural vai encontrar produtos da mais alta qualidade, além da assistência técnica, agronômica e zootécnica. Produtor rural, venha participar da inauguração na Avenida Castelo Branco, 4.338. Para mais informações, consulte o nosso site www.comiva.com.br. Comiva, 50 anos de força e união. E agora vamos comentar sobre a venda direta de etanol, do produtor ao setor varejista. O Senado aprovou a medida provisória MP 1100/2022, que ajusta a cobrança de tributos sobre o etanol para permitir a venda direta ao produtor ou para o importador, para o setor varejista. Agora, o texto segue para promulgação e a medida provisória, ela promove ajustes na cobrança da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, contribuição para o PIS, PASEP e também da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é COFINS, incidentes na cadeia de produção e de comercialização de etanol. A proposta ajusta as regras estabelecidas pela Lei número 14.292, de 3 de janeiro de 2022, que permitem a venda direta de etanol do produtor ou do importador para pessoas jurídicas, comerciantes, varejistas, especialmente para instituir regramento próprio para as vendas diretas efetuadas por cooperativas. As modificações se tornaram necessárias em razão dos vetos postos à Lei número 14.292, sobre venda de álcool combustível, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. E agora eu vou conversar com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime de Queiroz Cunha, ele é doutor em Ciências do Solo e ele é o RT, o responsável técnico, gerente comercial da Semente Santa Fé. E nós vamos falar de um tema excepcional. Nós vamos falar sobre pastagens, reforma de pastagens com planejamento.
Euraime de Queiroz Cunha, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre é bom tê-lo, porque você traz muita novidade. Bom dia. Bom dia, Toninho. Em nome da Semente Santa Fé, eu agradeço o convite. Estamos firmes, estamos juntos. Estamos juntos. Euraime, reforma de pastagens com planejamento. Já parece que nós estamos começando a querer viver uma nova fase na pecuária brasileira e muita gente já acordou para isso. Não adianta mais querer levar coisa na galega, né? Vai quem quer futebol clube. E parece que muitos lavouristas estão entrando com capim, após soja ou milho, e muitos pecuaristas estão entrando com soja e colocando capim. É isso mesmo? Toninho, é isso mesmo. Quando você disse no início o tema, né, reforma de pastagem com planejamento, essa é uma grande preocupação hoje do cenário nacional, do pecuarista tradicional. O porquê disso? O pecuarista tradicional, ele reforma o seu pasto sem nenhum planejamento. Simplesmente ele vai lá, avalia a área que ele quer reformar, ele joga calcário. Nem isso não faz, infelizmente, né? Quando eu digo falta de planejamento, é no sentido de simplesmente aquele pasto ele não está dando um suporte, a lotação adequada, ele vai lá, gradeia o pasto, 1, 2 gradagens, joga-se a semente, deixa o pasto sementear e depois coloca o gado. E isso é inaceitável nos dias de hoje, né? Em relação a custo-benefício, rendimento, retorno. Então, nós temos que planejar. Você falou uma coisa muito interessante. Eu estou acostumado demais a ouvir isso aí. Não, esse ano eu vou passar uma grade lá, as 2 gradagens lá, e jogar semente. O senhor já comprou semente? Não, tem um rapaz que vende ali, um que fica perto da estrada ali no trevo, ele tem uma semente boa, né? E joga. Não dura um ano o pasto. É incrível. É incrível o prejuízo que a pessoa tem. Infelizmente, Toninho, é isso que acontece, né? Andando, né, em toda a região nossa de atuação da empresa, nós vemos muito ainda. E hoje já é comprovado em estudos da Embrapa que 70% a 80% das pastagens se encontram em algum grau de degradação. Automaticamente, esse pasto degradado, ele te dá uma taxa de lotação muito baixa, próximo a 0,5, 0,6 unidade animal, que isso vai dar uma rentabilidade bruta de, em média, 250 a 300 reais por hectare ano. E isso hoje é inviável. Você falou um negócio aí interessante. Você falou de 150 a 200 reais por hectare ano, correto? 250 a 300. Então vai, 250 a 300. Sabe o que significa isso aí para você que está nos acompanhando? 250 a 300 reais por hectare ano é uma saca e meia de soja. É a mesma coisa que você pegar uma plantadeira, adubar o terreno, plantar soja e colher por hectare uma saca e meia ou 2 sacas de soja. E é aí que está acontecendo no cenário da pecuária. Quem é que vive com isso? Se os caras já estão produzindo 70, 80, 100 sacos por hectare. A pecuária tradicional, ou ela renda, ou ela entra num ciclo produtivo adequado, com planejamento, e se fizer isso, aí sim se torna rentável. Sim, concordo. O pecuarista, que ele investe, planeja, faz o passo a passo de avaliação do seu solo, calagem, gessagem, investimento, adubação de plantio, a escolha da semente e do material adequado para a sua área, aí ele volta a ter patamares de produtividade exatamente igual ou melhor do que o cenário da soja, com menor risco. Concordo com você. Concordo em gênero, número e grau. Agora, infelizmente, o humano, pelo menos uma boa parte dele, a gente sempre pega alguma coisa para suprir um erro da gente, né? A gente sempre bota a culpa em alguém. Agora é o preço da roupa que está ruim, né? É a guerra na Ucrânia que está lascando, né? É o preço do bezerro que caiu. E aí, quando você conversa, por exemplo, eu conversei semana retrasada com uma pessoa de um grupo que trabalha com pecuária e lavoura. Ele falou: Antônio, mesmo com o preço dessa roupa, nós não estamos tendo prejuízo. É claro, caiu a nossa margem,
mas nós estamos trabalhando no azul. Por quê? Porque nós fazemos as coisas tudo como manda o figurino. E tem mais um detalhe, a gente pensa que sabe, mas não sabe não. Cada safra a gente aprende um detalhe. Infelizmente, a maioria dos produtores, o que a gente faz é só reclamar. Igual o time, quando perde, a gente bota a culpa no campo. Nossa, o campo é pesado, né? Choveu, é o juiz que roubou, é o técnico, sabe? Quando você vai olhar lá, falta um monte de coisa, principalmente uma coisinha chamada gestão, né? Isso mesmo, Toninho. O pecuarista, ele chega até nós, na empresa, e pergunta: como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que investir? Quando você passa para o planejamento do passo a passo, a tendência do pecuarista é cair na mesmice. Se ele não investe, ele não tem retorno. Se ele não tem retorno, ele não investe. Mas uma vez que ele faz o passo a passo, que foi dito agora há pouco, ele simplesmente aumenta 5 vezes o seu potencial produtivo. O número geral é isso aí. Se ele está de meio, ele passa para 12,5. Se ele está de 1, ele passa para 5 unidades animal. Aí sim ele é competitivo. E um outro detalhe, o pecuarista, ele tem por hábito querer tirar todo o retorno de investimento no primeiro ano. Não, mas se você pega uma calagem, por exemplo, você tem que diluir em 4 a 5 anos. Se você faz um investimento em pastagem, você tem que fazer uma programação de adubação de manutenção, pois o pasto é perene, a forrageira é perene. Uma vez que ela é perene, você tem que fazer um investimento anual nela para você ter retorno, não digo satisfatório, mas retorno econômico garantido. E isso acontece se fizer o planejamento adequado. Eurêmio, você também viaja muito, você anda muito, você vive em fazenda, sua vida é basicamente em fazenda. Nas propriedades que você tem visitado e algumas que eu fui com você, você tem ouvido falar em crise, assim, quebradeira? Toninho, muito pelo contrário. Como você disse aí, as margens enxugaram, só que está no azul. Então, são propriedades que investem, propriedades que fazem giro dentro da sua gestão adequada, intensifica, e aí realmente tem a taxa de retorno comparado com qualquer mercado, de soja, de milho, outras oportunidades de mercado, né? O que valorizou muito foi a terra. Você pega terras que antes valia aí 30 a 40 mil reais, o alqueiro, vamos dizer, de 8 a 10 mil reais o hectare, hoje isso aí está valendo 40 a 50 mil reais o hectare, em muitas regiões. Ou seja, patrimônio muito valorizado, com pouco investimento. Essa é a situação de problema. Então, se você tem um patrimônio supervalorizado, você tem que fazer ao jus ao patrimônio, investir. E o investimento é comprovado, ele dá retorno, ele dá rentabilidade, fica no azul. O produtor é competitivo com o mercado. Concordo com você também, verdade. E pode ter certeza absoluta, toda propriedade rural, quando bem, ou melhor, qualquer negócio, quando você leva ele certinho, fazendo as contas, pode ter certeza que ele dá lucro. Pode não dar aquele lucro que você imagina, mas ele dá um lucro razoável, sim. Pode ter certeza absoluta. Sem planejamento, sem objetivo, sem fazer conta, sem passar por papel, não vira. Ah, tá tudo aqui na cabeça, ó. Tá tudo na cabeça. E tem um outro detalhe, não existe capim milagroso. Não tem não. Tem muito conceito disso, lançou um material novo, nós temos materiais muito produtivos, o que falta é a comida, é o arroz com feijão bem feito. O braquiarão, você quer melhor que o braquiarão? Dá Exato. Comida pro braquiarão que ele vai bem. É isso aí. É isso mesmo. Eurêmio, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença e, claro, as portas aqui sempre estarão abertas para a gente trocar essas conversas. Assim. Muito bom. Obrigado, Eurêmio. Toninho, mais uma vez eu agradeço em nome da Semente Santa Fé. É sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.